Quer jogar pedras? Eu também tenho umas. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Amém? E eu quero ler com você em João 8, do 1 ao 11. Você conhece o texto, é um texto maravilhoso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, gente. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Amém. Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, ministra-nos segundo a tua palavra, que cada um receba essa palavra, Pai, e saiba, Senhor, que há munições que o Senhor entrega em nossas mãos, não para matar pessoas, mas para vencer batalhas, e que cada um hoje receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vocês notaram que nós estamos sem púlpito, esquecemos de trazer o púlpito para casa, então eu vou pregar hoje de uma forma excepcional com o celular na mão, mas estará tudo pronto para quinta-feira já, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, ele trabalha a ideia maravilhosa de que a lei mandava se matar qualquer pessoa pega em adultério. A lei mandava homem e mulher. Sabemos que no Novo Testamento, depois de muito tempo, apenas a mulher sofria, né, com o adultério, só ela era penalizada na morte, mas a lei dizia homem e mulher que forem pegos no adultério, que fossem apedrejados até a morte. A morte era essa mesmo. Ora, estava na lei. Então aqueles fariseus e escribas, eles não queriam condenar aquela mulher apenas. Eles queriam ter do que acusar Jesus, achando que Jesus falaria: não, eu tenho uma nova lei, porque eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu tenho uma nova lei para ministrar a vocês, né? Então o que acontece é que levaram a mulher, indagaram Jesus, e Jesus disse: olha, vocês estão insistindo comigo, então eu falo da seguinte maneira: a lei diz isso, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Nenhum barulho de pedra se ouviu, nenhum barulho de burburinho, apenas um foi se retirando, um a um, até que sobrou só a mulher, que eles não estavam nem interessados na mulher, mas para pegar Jesus. O que você precisa entender é que muitas vezes as pessoas, o diabo principalmente, não está interessado apenas numa pessoa. Ele quer envergonhar Jesus. Ele quer mostrar que ele não é tão grande como nós cremos, como nós pregamos. Então ele arma situações para fazer isso. Então tome cuidado, porque muitas vezes os nossos erros podem até expor o nome de Jesus. Amém? Embora que no momento certo o Senhor tenha a palavra certa e o livramento correto. Amém? Amém. A mulher, ele perguntou: cadê? Todo mundo que estava aqui foram embora, não te acusaram, nem eu te condeno também. Vai, mas não peques mais. Ou seja, não cometa o mesmo erro. Jesus não estava apenas perdoando aquela mulher, Jesus estava alertando para que ela não voltasse a cometer o erro, porque com certeza ela seria passível de morte, de punição. Eu tenho aqui que quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, né? É um ditado, mas também está numa música, até de uma cantora secular: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. É muito fácil nós criticarmos, acharmos o erro nas pessoas, pegarmos pedras e jogarmos nelas, né? Esquecendo do que nós fazemos de errado, dos erros que cometemos. Como aqueles homens, fariseus e escribas, gente. Eram líderes do povo. Foram se retirando, foram embora para suas casas. Quantas vezes nós temos o hábito de enxergar o erro no outro, temos a coragem de culpar, de apontar o dedo, mas nunca de refletir sobre os nossos próprios erros.
Jesus ensinou também aqueles homens a não terem mais o papel de acusadores, porque esse papel pertence ao diabo. Amém? Amém. Esse papel não é nosso. O nosso papel é de levar a palavra, é de ensinar a palavra. Amém? Amém. E eu quero dizer também que Jesus atirou a pedra mais pesada, né? Eles vieram com pedras para matar. Jesus tinha uma pedra para quebrar com toda a afronta do inimigo, que é a palavra. Amém. A palavra é forte, irmão. A palavra lançada com precisão, com unção, ela causa efeito. Ela derruba muralhas, ela abre o mar, ela quebra julgos, irmãos. Ela despedaça tudo aquilo que nos acorrenta, né? Então Jesus tinha a pedra mais pesada. Essa pedra hoje está nas suas mãos. Amém. Nas nossas mãos aqui. Nós temos essa pedra, mas para usá-la da maneira correta. Jesus não tinha uma pedra poderosa para matar alguém. Nem aqueles fariseus e escribas. Jesus tinha uma pedra para quebrar a maldição, quebrar uma palavra de morte, porque ele não era a morte, ele não é o caminho, a morte. Não, ele é o caminho, a verdade é a vida. Amém. Amém? Eu quero que cada um entenda isso. Aqueles homens, eles precisavam ter o seu coração mais amolecido, né? Para entender o amor de Deus. Em Ezequiel 11, 19, é muito interessante, né? Porque o profeta Ezequiel, ele era bem ousado na parte espiritual. Se você vai ler Ezequiel inteiro, você vai ver que ele foi um homem de muitas visões. Mas de muitas visões. Com anjos, com cada situação. Deus deu para ele visões que hoje são o tema de muitos ministérios que eu conheço, né? Em Ezequiel 11, 19 diz assim: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Amém. O que ele está falando aqui? Assim como aqueles fariseus, muitos têm o coração endurecido, um coração duro, um coração que não se volta para as coisas de Deus, que só quer acusar, que só quer condenar, que só quer acabar com as coisas, né? Há um ditado que diz que é muito mais fácil destruir algo do que construir, né? E é verdade. Você já viu demolição de casa? Vem, destrói tudo de uma vez, não precisa tirar nada, destrói tudo que tem. Para construir, não, você tem que ser tijolo por tijolo, né? Então é muito mais difícil. Ele falou, olha, o meu povo, o povo que eu sonho, ele terá tirado o coração de pedra, porque todos nós temos um coração duro, e eu vou colocar um coração de carne. E carne aqui não é a carne como nós conhecemos, ele está falando um coração humano. Amém. Um coração de alguém que tem necessidade de Deus. Um coração de alguém que entende que o irmão falha. Olhe para quem está do seu lado e fala, eu sei que você falha. Eu sei. Amém? Sei que você falha. Glória a Deus. Só quer apedrejar alguém até a morte quem tem o seu coração petrificado. Quem tem o seu coração petrificado quer apedrejar a pessoa até que ela morra. Como se isso fosse trazer um alívio, uma paz, uma satisfação para o apedrejador, mas não vai. Quando você é o causador da morte de alguém, ainda que esteja na lei, há um peso sobre você. A Bíblia diz que o sangue dessa pessoa fica na sua mão. E eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de morte espiritual também. Esse sangue será cobrado no dia do juízo final. Então, se você tem o desejo de causar a morte, a derrota de alguém, o seu coração está duro. E hoje eu venho com uma palavra mais dura ainda, como aquela pedrada que Jesus lançou sobre eles. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não comete erro, que seja o primeiro a agredir o seu irmão. Quem não comete erro, que acuse o outro. Eu creio que todos nós vamos sair um a um, até sobrar apenas aquele que é acusado e novamente Jesus escrevendo na terra, não um texto qualquer, mas uma nova história para aquela mulher e para quem é acusado. Amém. Amém? Eu quero que você entenda isso. Lá em Êxodo 7:3 nos fala de um coração endurecido. Você conhece. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Amém. Quem falou isso? O próprio Deus. Deus, ele permitiu que o coração de Faraó se endurecesse mais ainda. Por quê? Porque ele tinha um plano de livrar o povo. E ele queria mostrar para toda a terra que só ele é Deus. Que só ele é o Deus que resgata com mão forte, que controla. Nós cantamos aqui, ele é o dono de toda a ciência. Né? Ele mandou as pragas, ele livrou da morte os primogênitos. Faraó era o quê? Um coração de pedra. Um coração petrificado, um coração duro. Daqueles que o Senhor prometeu trocar. Bispo, mas eu sou cristão, hein? Eu não estou no Egito, eu não sou Faraó. Irmãos, nós podemos muito bem estar dentro da igreja e termos ainda corações petrificados. Pessoas que só querem oprimir.
Pessoas que só querem, sabe, estar por cima. Não, Deus nos chamou assim. Deus nos chamou para estender a mão. Deus nos chamou para perdoar. A cruz se trata de perdão, se trata de você perdoar as pessoas. Faraó não queria. Em 1 Samuel 17:40, diz assim, sobre o rei Davi: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Assim como Jesus, uma palavra, uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Amém. Irmãos, o problema não está em você ter uma pedra no seu domínio. Davi tinha 5 pedras, né? E ele usou uma daquelas pedras para derrubar o gigante. O gigante que afrontava não o nome de Davi. Ele disse: Golias, eu não vou contra ti em meu nome, nem com espada, nem com lanças. Eu, porém, vou no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você tem afrontado. Davi foi para proteger o exército. Davi foi para proteger o povo. Então, quando o gigante se levanta, você usa a pedra. Amém. Quando o gigante se levanta, você já tem as pedras prontas para tirar na testa do gigante. Amém. Ou seja, a palavra, ela não é para matar pessoas que precisam de perdão. A palavra é para destruir as obras de Satanás. Amém. E isso nós precisamos entender, irmãos, para que a gente possa fazer a diferença. Davi, ele usava muito bem. Eu coloquei que Davi andava armado. Davi estava armado. Ele tinha 5 pedras. Se tivesse 5 gigantes, acho que ele cravava na testa dos 5. Né? Por quê? Porque a mira era dele, mas a pedra era Jesus. Amém. A pedra era Jesus Cristo. Amém? O nosso rochedo, a nossa pedra angular. E ele lançou na testa e cravou na testa do gigante. O que Deus está falando é que no momento de luta, dos maiores desafios, como esse que nós estamos passando, seja na sua casa, no seu trabalho, o gigante se apresenta e você precisa enfrentá-lo. Você precisa ter a arma certa, a pedra, Jesus, e lançar na testa, porque nenhum inimigo, por maior que seja, aguenta que seja apenas uma pedra lançada pelas mãos de Deus. Amém. Amém? Davi andava armado. Como você pensa em usar as suas pedras? Você pode andar armado. Amém? Amém? Esse armamento aqui Deus permite. Como que você pensa em usar as suas pedras? Eu faço uma pergunta: para derrubar os gigantes que se apresentam na sua vida ou para apedrejar as pessoas? Porque nós vimos 2 opostos. Davi tinha pedras para derrubar gigantes. Os fariseus tinham pedras para apedrejar uma mulher. Então, o problema não está na pedra. O problema está em como nós pretendemos usá-la. Como nós pretendemos aplicá-la na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso ministério, né? Eu já vi várias situações em que as pessoas usavam a palavra de Deus, essa pedra tão forte, para derrubar pessoas, para quebrar famílias. Quantas foram destruídas? Porque pessoas mal intencionadas, usados, cheios de vãs filosofias e usados pelo diabo, se infiltram como servos de Deus, levando o nome dele, mas não conhecendo de fato, e usam a palavra de Deus para ferir pessoas. Pessoas que pecaram, pessoas que erraram, assim como nós erramos, e que necessitam do perdão. Para como você vai usar as suas pedras? Para derrubar gigantes ou para machucar pessoas? Salmo 118, 22 nos traz um alento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, a pedra angular. Amém. É Jesus, é a profecia sobre Jesus. Ele foi rejeitado, porque olharam para Jesus, mas esse não é o filho do carpinteiro? Não é esse o irmão de Maria? Foi falando de Judas, Tiago? Poxa, o que ele tem de diferente? Por que ele foi escolhido para ser assim? Ele foi rejeitado, diz a palavra em João, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então rejeitaram a Jesus, mas ele se tornou a pedra principal. Irmãos, ele é a única pedra. A Bíblia ainda diz que nenhum outro fundamento pode ser colocado, senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Amém? Amém? Então ele é a nossa pedra. Ele é a pedra de Davi.
Ele é a pedra que Davi levava no alforje e derrubou Golias. É a mesma pedra que Jacó usou como travesseiro para não morrer no deserto, no meio do frio, sem nada. Ele é as mesmas pedras, 5 pedras decorativas que Josué guardou por ter derrotado os seus inimigos e passado pelo Rio Jordão. É a pedra que tem um sentido muito amplo. É a mesma pedra que você vai receber quando você chegar na glória, escrito o seu novo nome. A pedra angular. Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Lá em Mateus 16, 18 fala de outra pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sabe o que é engraçado, irmãos? É que nós não entendemos às vezes o que Jesus disse. Jesus, ele não estava filosofando. Jesus estava profetizando e nos alertando do que iria acontecer. Por isso que eu coloquei, nós somos pedras. Amém. Amém. Quando ele fala que Pedro é pedra, irmãos, ele não está falando que Pedro é firme. É um engano. Olha só o que quer dizer o nome Pedro. Significa pedra, rochedo, com origem no nome grego Petros. Este é a partir da palavra Petra, uma tradução do aramaico, que é Cefas, você já deve ter ouvido Simão Cefas, que significa literalmente pedra, rochedo, pedregulho. Pedra, pedra, pedregulho. Meus filhos vão entender, vocês ó. Pedro é pedra, ele está falando, seu coração ainda é duro, mas é sobre você que eu vou edificar. Amém. Pedro era incauto, era indouto, era um homem, ele tinha a cultura da época, mas não a cultura dos líderes, dos mestres. Pedro era pescador, gente. Ele tinha que ter a cultura daquele que vai ao mar todos os dias, 5 horas da manhã, né? E sai com a rede cheia, e quando está vazia, prepara a rede para outro dia. Isso ele entendia muito bem. Tanto é que era bem sucedido, tinha 2 barcos, tinha sócios, né? Então Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, você tem um coração duro, você é pedra, você é rochedo, você está parecendo com o faraó, você está endurecido para as minhas coisas, você está endurecido para o que eu tenho para você, mas é sobre você que eu vou edificar na terra a minha igreja como figura humana. Amém. Jesus já era a pedra do céu, ele simplesmente colocou uma pedra em cima dele, que foi a humanidade de Pedro. E ali ele construiu. Sabe que Deus está falando que ele quer construir uma igreja através de você. Amém. Mas o seu coração ainda está duro para um monte de coisa que Deus tem para fazer na tua vida. Deus quer edificar a sua igreja através de nós. Você vai deixar Deus edificar a igreja? Amém. Eu quero que a massa seja edificada como uma igreja que perdoa, que ama, que ajuda as pessoas. Não que crava na testa de uma mulher que cometeu um erro para que ela morra, para que ela seja condenada por todos os homens que a rodeiam. Não, a palavra, a pedra que Deus entrega na nossa mão é para derrubar gigantes. E isso nós vamos fazer como uma igreja vencedora. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho aqui algumas perguntas. Qual será a igreja que Deus vai edificar? A que ama as pessoas e só usa pedras para defendê-las dos gigantes? Ou aquela dos fariseus que matava a pedradas os pecadores que só queriam uma segunda chance? Sim. Qual será a nossa igreja? Uma igreja, por isso que o irmão quando a pessoa fala, fulano não tem jeito, bispo, deixa ele pra lá. Aí que eu vou atrás da pessoa. Porque quando todo mundo não vê solução, quando o homem não enxerga nada na pessoa, está vendo o que há por fora, eu procuro buscar em Deus que sempre vê o que há por dentro. E diz, vale a pena lutar por essa pessoa. Use a pedra para absolver. Fala assim, ó, eu também tenho pecado. E eu tive uma segunda chance. Deus está dando uma segunda chance para você. Uma terceira, uma quarta. Se levanta, põe em pé e você vai ser transformado. Você é igreja de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, qual é o tipo de igreja que você quer ser? Porque podemos falar da igreja como um corpo, mas é a igreja individual. Quem você quer ser? Aquele que aponta o dedo, que vê o filho do vizinho como um maloqueiro e o seu maravilhoso? Aquela que vê o marido da outra, nossa, que homem trabalhador e o seu um preguiçoso? Aquele que vê na mulher uma mulher que não tem sonhos, que não tem objetivos na outra, nossa, que mulher bem-sucedida. Ser bem-sucedido, homem e mulher na terra para mim é ter Deus, ter uma família sólida, ter onde dormir, onde comer e principalmente ter paz. Você dorme e acorda na paz do Senhor. Isso é ser bem-sucedido. O resto, o Senhor acrescenta. O resto, o Senhor nos dá. Amém? Amém. Eu não quero essa igreja dos fariseus, que acusa para expor Jesus, brincando, ou ali, se divertindo com a morte de uma pessoa inocente. Ou de uma pessoa que pecou, mas que merece
receber uma palavra de vida. Amém? Como igreja vamos nos levantar assim. Amém. Jesus é a nossa pedra. Amém? Amém. Ele é a nossa pedra. Você tem aí a pedra no alforje? Você tem aí? Se não tem, você precisa buscar ter essa pedra. Andar com ele. Estar sempre ali com uma pedra engatilhada para derrubar os gigantes que se apresentam, mas também para absolver a vida daquele que precisa de perdão. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que o desejo de Deus é que todo homem chegasse ao conhecimento da salvação e da vida eterna. Né? Mas muitos não querem. O nosso papel não está em falar quem pode ou quem não pode, está em pregar a palavra, em usar essa pedra e solidificar uma palavra firme em cima dessa pedra. Pode bater chuva, pode bater vento. Se a palavra for o rochedo, for Jesus, essa casa permanece em pé, essa vida permanece em pé. Amém. Ele é a nossa pedra. Amém. Só que nós somos a pedra dele, as pedras dele. Ele nos usa como pedras. Quantas vezes o Senhor nos envia para derrubar gigantes, nos envia para resolver problemas, nos envia para absolver a vida daquele que está sendo acusado. Então, uma coisa eu sei, irmãos, Jesus sabe usar as pedras que tem. Amém. Ele sabe nos usar. O problema não está em sermos pedra dele. Pedro foi a pedra. E a igreja cresceu tanto que nós estamos aqui no Brasil, nesse mesmo momento, está tendo um culto em outro país, está tendo um culto em outro lugar. Amém. Tem irmãos em outro que está amanhecendo lá no Japão, mas já tiveram culto no meio-dia nosso aqui. Por quê? Porque Pedro, o Senhor lançou a pedra certa, edificou a igreja e as portas do inferno continuam não prevalecendo contra a casa do Senhor, contra a força do Senhor. Irmãos, porta do inferno eu já falei, é você ir lá e meter o pé na porta do inferno. Sem essa coisa, não mexe com o diabo porque ele não mexe. Não, é para mexer com o diabo. Nós temos a pedra angular. Se precisar, tem 5 pedras no seu alforje para você jogar e cravar na testa dele. Eu vou a primeira, na segunda você acerta. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser mais ousados. Quantas mulheres pegas em adultério, quantos homens pegos em adultério, quantos ladrões, quantas pessoas enfermas na alma estão por aí sendo acusadas, quase sendo apedrejadas, estão lá atrás da porta do inferno, mas nós vamos derrubar essa porta em nome de Jesus, com ousadia, com unção, com a pedra, e vamos trazer e resgatá-las para a vida em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Ele sabe usar e ele não é um desperdiçador. Jesus não desperdiça a pedra, irmãos. Ele só lança na hora certa. Ele sabe o valor de cada pedra que ele tem na mão, de cada Pedro que ele tem na mão. Nós precisamos aprender a não desperdiçar munição. Se há alguém que não pode desperdiçar essa munição, somos nós. E às vezes a gente pega e desperdiça em qualquer coisa. É igual um joguinho, irmãos, videogame. Tem as etapas, você tem as vidas. Eu sou péssimo nesse tipo de jogo. Eu sou muito bom no futebol, claro. É uma arte que eu domino, seja com as mãos, seja com os pés, eu domino essa arte aí. Amém? Só que eu vou brincar, por exemplo, de esses de guerra com o Rafael, eu ia brincar quando eu tinha um videogame. Fala a Deus aqui que é a mulher do dinheiro. Amém? E aí eu apontava pro outro lado e não, pai, é pra baixo, abaixo. Não, pai, é seu pé. Porque eu não tenho um domínio, né, desse tipo de jogo, mas eu ia perdendo as minhas vidas. O que isso quer dizer? Que quando você desperdiça a palavra de Deus, essa pedra maravilhosa de construção, o legal da pedra é que ela destrói as obras do diabo, mas ela constrói vidas. Né? Se você não souber usar essa pedra, você vai desperdiçar a munição que Deus te deu. Quando você ouve uma palavra como essa, ou a palavra que foi pregada no domingo, ou que a bispa pregou na quinta-feira, você precisa praticar a palavra. Você precisa usar essa munição da forma correta, no momento certo. E para você saber esse momento certo, você precisa estar ligado na pedra que foi rejeitada pelos construtores. Amém. Você precisa estar ligado ao Senhor, edificando a casa de Deus. Não desperdice munição. Fale para o irmão que está do seu lado, não desperdiça. Não desperdice. Você está armado. Você é perigoso para o reino das trevas. Mas não desperdice. Amém? Glória a Deus. Amém. O nosso coração é que vai determinar qual igreja nós somos ou qual igreja seremos. O nosso coração. Se ele é duro, se ele é um coração duro, ele vai ser como o de Faraó, tentando destruir, como o dos fariseus, tentando matar as pessoas que são culpadas. Se o nosso coração for como o de Davi, aquele que falava, eu não vou no meu nome, mas no nome do Senhor, nós vamos determinar pelo nosso coração. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Amém? Porque uma hora o que está dentro do meu coração vai sobressair, vai sobrepujar e vai quebrar tudo aquilo que eu conquistei diante do Senhor. Né? Lá em Mateus 13, 5 e 6,
5, 6 e depois o outro versículo último diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Lá no versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Olha o que ele fala na parábola do semeador, que uma caiu no meio do caminho, tudo isso é muito interessante, mas uma caiu num terreno rochoso, num coração de pedra, num coração petrificado. E diz que tinha ali um espaço na pedra, né, ali de terrinha, caiu ali naquele meio, logo nasceu. Mas porque não tinha terra, não criou raiz, ela secou e morreu quando o sol apareceu. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você recebe uma palavra e por um momento você sente algo arder no teu coração e sente que o Senhor está te levantando para o ministério, que o Senhor está te dando uma estratégia, mas de repente no outro dia com um problema qualquer, o sol veio o dia seguinte, seca aquilo ali, quebra aquilo ali e você não consegue mais, né? O que eu estou querendo dizer, irmãos, que quando o seu coração é um coração de pedra, um coração petrificado, a palavra de Deus não produz frutos na tua vida. Mas quando encontra um solo fértil, que não é de pedra, um coração como está lá em Ezequiel, que foi tirado de pedra, colocado de carne da parte do Senhor, a palavra de Deus frutifica a 30, a 60 e a 100 por cada semente lançada. Amém. Ou seja, quantas mulheres adúlteras são salvas através de pessoas que frutificam, quantos homens adúlteros, quantas pessoas mentirosas são salvas. Amém. Amém. Se a palavra frutificar. Amém. Lá tem o desafio coração pedregoso contra o coração de Deus. Qual é o seu coração? Coração cheio de pedra, né? Pessoa, sabe, com o coração, sabe, que não tem compaixão, não tem misericórdia, ou o coração de Deus, como de Davi, que ele foi sim por um prêmio lutar contra Golias, mas também ele foi para que o nome de Deus não fosse envergonhado como estava sendo. Porque os grandes guerreiros de Israel estavam com medo do desafio que apareceu. Quantas vezes nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nos amedrontamos diante do tamanho do problema, do tamanho do inimigo, do tamanho do desafio, como o que nós estamos passando agora. Em nome de Jesus, irmão, a palavra continua a mesma, a pedra angular é a mesma. Amém. Se pelo que eu saiba, essa pedra, por menor que seja nas nossas mãos, ainda derruba gigantes. Amém. Aleluia! Vamos então ter um coração de Deus. Glória a Deus. Como? Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus falando que fará toda a minha vontade. Amém. O coração que Deus coloca quando ele tira de pedra é o coração dele. Você passa a ter a mente de Cristo, o sentimento que age em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o sentimento. É quando você recebe o coração de Deus. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. O coração aqui está sendo tratado, mas a sede ainda é a mesma, irmão. Glória a Deus. Amém? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uma vez eu preguei uma palavra que surpreendeu a muitos. O que havia no coração de Davi que agradou tanto a Deus assim? E aí eu peguei 10 erros que Davi cometeu e coloquei, para mostrar que ele era humano, o coração dele era de carne, mas o sentimento que havia dentro dele eram os sentimentos de Deus. Amém. Ele amava as pessoas, ele lutava pelas pessoas, ele fez um pacto pela vida de Mefibosete, que caiu, que teve as suas pernas aleijadas, e ele matou toda a família de Saul, mas preservou Mefibosete, porque ele era um homem bom, ele era um homem de palavra, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um homem que absolvia as pessoas, ao invés de matá-las. Está dando para entender? Amém. Em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, você conhece, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Olha o 5 na parte A, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Amém. Agora eu quero confrontar você, porque eu já preguei sobre vários sentidos dessa palavra, mas hoje eu quero falar das pedras que Davi tinha no seu alforje. Davi, quando foi para a guerra, antes de ir, ele ajuntou pedras. Sabe qual é o problema dos guerreiros do Senhor do século 21? Que eles querem ir para a guerra sem a pedra. Eles querem ir para a guerra sem preparo. Eles aceitam a espada e a armadura de Saul.
Mesmo que fique pesada, não. É do rei, que honra. Estou aqui agora com a armadura do rei. Muito bem. Se ele fosse com a armadura do rei, ele não conseguia andar. Golias, ele pegar ele assim e esmagar ele na própria mão. Mas ele falou, isso não me serve. Eu sou um homem de Deus, isso não me serve. Ele pegou sua funda, ele pegou as pedras, ele ajuntou pedras e foi. Talvez Davi pensou, se eu acertar primeiro e desviar, eu tenho outra, depois eu tenho outra, eu tenho 5 chances. E uma delas eu vou derrubar esse gigante, mas quem vai no nome do Senhor precisa apenas de uma pedra. Amém. Aquela mulher precisou apenas de uma palavra e ela foi salva. Então o que eu quero dizer é que é tempo de ajuntar pedras agora. Antes de ir para a guerra, você vai no emprego, irmão, ora, jejua, ajunte pedras. Pegue palavra, ouça palavras, ligue para um amigo que ora com você, sabe, vai ajuntando pedra, porque se o inimigo se apresentar, você tem o que lançar. Né? Eu quero contar uma história. Eu lembro que no ano de 92, de 91 para 92, eu fui fazer uma entrevista na Sadia. E quando eu cheguei na Sadia, que é uma firma muito grande, né? Eu não estou fazendo merchan, foi aí que eu trabalhei lá. Naquela lá, do franguinho, né? Fui lá do franguinho, e quando eu cheguei lá, irmãos, tinham 10 mil pessoas para 100 vagas. Só que tinha 10 mil pessoas no meu dia, porque já tinham tido 2 ou 3 dias anteriores com mais 10 mil pessoas. Ou seja, era quase impossível. E entrava de 10 e 10 para a entrevista. Quando eu entrei, só na minha sala, todos os outros 9 tinham inglês fluente, espanhol, outra língua. Tinham trabalhado 10 anos numa empresa na posição que estava sendo contratado. Eu não tinha experiência na área. As pessoas tinham carro, as pessoas tinham tudo, carteira, habilitação. Eu não tinha nada. E quando chegou na sala, os psicólogos estavam ali, pediram para começar de mim, para ir para outras pessoas, contando experiências da vida, profissional, familiar e tal. E eu tremendo, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não tinha assistido às outras sessões, não podia. E de repente um homem falou assim, não, vamos começar daqui para lá. Vamos começar a estar mais perto aqui para a gente anotar. Eu falei, glória a Deus, aí eu fiquei por último. Todo mundo foi contando as suas experiências. Quando chegou na minha hora, irmãos, eu confesso que no meio eu fiquei com vontade de mentir. Falar, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E o Espírito Santo falou, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Usa a pedra que eu te dei. E eu falei a verdade, falei que eu não tinha experiência, que eu era provavelmente a pessoa mais incapacitada dali, mas que se eu tivesse uma chance naquela empresa, eu não iria decepcionar. Conclusão, irmão, de todo mundo que estava naquele meu dia, só eu e mais 2 pessoas, 3 passaram. Né? E eu trabalhei muito tempo naquela empresa. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque a pedra que Deus entrega na sua mão é suficiente para derrubar qualquer gigante. Use essa pedra. Então, ajunte a sua pedra. A minha hashtag é essa, ajunte pedras. Ajunte o máximo possível. Sabe, colhe o máximo de coisas que Deus tem para você usar. O louvor também, ele cura, ele liberta. Amém. Tem pessoas que estão oprimidas, que às vezes não é uma pregação, é você cantar uma canção para ela. Porque Deus habita no meio dos louvores. Amém. Tem várias coisas, pedras que Deus te dá, jejum, oração, clamor, leitura da palavra, intercessão. É tempo de você ajuntar pedras, para que quando você saia para a guerra, você derrube gigantes. E para que quando pessoas estão sendo acusadas, quase à beira da morte, você tenha uma palavra de vida para elas. Amém. Eu coloquei aqui para terminar, não desperdice munição. Amém? Quer jogar pedras? Amém. Quer atirar pedras? Eu tenho umas aqui também. Não para ferir pessoas, mas para derrubar gigantes. Em nome de, eu quero que você fique em pé no teu lugar. Fique em pé na sua casa, em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos clamar. E eu quero que você levante a sua voz. Não é para você orar assim não. Abre a boca. Você vai orar e você vai clamar pela tua família, pelos teus filhos, em nome de Jesus. Aqui também, todo mundo orando em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos na sua presença agora. E nós queremos, ó Pai amado, levantar um clamor, porque ouvimos uma palavra maravilhosa, Senhor, num tempo maravilhoso, onde o Senhor nos ensina que temos munição, estamos armados, não com armas humanas e letais às pessoas, mas com armas espirituais que são letais ao inimigo.
ao poder das trevas, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás e envergonhá-lo e colocá-lo como um vitupério da cruz. Nós como igreja nos levantamos e queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus, assim como o rei Davi nos ensina. Pessoas humanas, falhas, mas que perdoam, que levam cura, transformação para as pessoas. Nós não queremos acusar, nós não queremos, ó Pai, banir as pessoas, nós queremos aproximá-las da cruz. Por isso troca o nosso coração essa noite, tira o coração de pedra, tira o coração petrificado, o coração de Faraó, de fariseu, e nos dá o coração de Davi, nos dá o coração de Jesus, que ama, que respeita, que luta, que absolve, que alerta. Não peques mais. Eu profetizo que o ministério apostólico e senso suave é um ministério segundo o coração de Deus, de homens, mulheres, crianças, cheios do Espírito Santo e de amor, e que sabem que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.